Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Saudações, membronitas! Vamos iniciando aqui mais um episódiozinho. Hoje a gente vai falar sobre o Livro de Mórmon. Eu tive alguns Bible Bash na minha missão, né, durante a vida também alguns, que são quando as pessoas querem discutir religião, né, ou menosprezar ou invalidar, né, a religião Sud, e fica aquela batalha doutrinária. Talvez você já tenha ouvido falar do livro O Dia da Defesa, escrito por A. Melvin MacDonald. O que aconteceu? Nos anos 50, o irmão dele fez missão e gravou algumas fitas com as discussões que ele teve com alguns ministros religiosos. Então o irmão dele, né, o Melvin MacDonald, deu uma olhada, deu uma ouvida nessas fitas, achou interessante e começou a coletar alguns argumentos e se preparar para sua própria missão, né? Então ele escreveu esse livro, O Dia da Defesa, que ele é mais ou menos estruturado como se fosse um júri, né, um julgamento, e a pessoa tá ali, né, faz as perguntas, tem as respostas, tem aquela discussão. O livro foi lançado em 1963 e não é um livro oficial da igreja, tá? Para quem tem dúvida, ele é só um livro que um membro escreveu, então ele não é esses livros oficiais que você vai achar na Biblioteca Sud, por exemplo. E ele é baseado em escrituras da Bíblia, tá? Como as outras religiões não aceitam o Livro de Mórmon como escritura sagrada, se você usar a escritura do Livro de Mórmon, não vai ter valor nenhum para eles. Então, baseado em escrituras da Bíblia, acontece essa discussão argumentativa dentro do livro O Dia da Defesa. Bom, o nosso assunto de hoje são os erros do Livro de Mórmon. Então, algumas pessoas contrárias à igreja alegam que o Livro de Mórmon tem muitos erros. Na verdade, eles dizem que tem mais de 3.000, tem 3.913 erros, alterações, e desde a primeira edição de 1830. Então a gente vai estar dando uma estudadinha o que são essas alegações, o que são esses erros, e a gente vai tentar compreender o que aconteceu. Já dando um Google, vocês aí também, alterações ou erros no Livro de Mórmon, você vai encontrar o blogspot Reflexão Doutrinária, alterações feitas no Livro de Mórmon. Esse blog foi escrito por um cara chamado Vandisson, né, e ele começa ali falando as alterações feitas no Livro de Mórmon desde 1830, 3.913 são essas alterações. E ele cita uma passagem do livro History of the Church, foi escrito por Joseph Smith, volume 1, página 54 e 55, que fala que o Livro de Mórmon, as placas foram reveladas pelo poder de Deus, foram traduzidas pelo poder de Deus, então é que essa tradução está correta. Ele até comenta que no volume 4, na página 461, Joseph Smith até falou que é o livro mais correto de todos os livros da Terra. E essa alegação também se encontra na introdução do Livro de Mórmon. Tá. Então ele comenta que ele foi, né, durante 30 anos como membro da igreja, nunca se deparou com essa informação e sempre defendeu muito o Livro de Mórmon. Ok. E quando ele se deparou com essa informação de que contém muitos erros, muitas alterações, ele, né, ficou chocado e desvalidou a veracidade do Livro de Mórmon. Tá? Então vamos dar uma olhada no que foi isso. Então nós somos convidados a dar uma conferida na edição original do Livro de Mórmon, a primeira edição de 1830, e comparar com a nossa edição atual, o Livro de Mórmon que a gente tem aqui com a gente ou no aplicativo da igreja. Muito bem, eu fui e eu conferi, e sim, as coisas que ele alega ali conferem, né, são reais. A gente vai estar dando uma lida e uma estudada sobre o que são essas alterações. Bom, são 3.900, né? Com certeza a gente não vai citar todas elas, então a gente vai citar algumas principais e quais são, né, essas alterações, o que ela afeta na veracidade do Livro de Mórmon. Ele começa ali com o primeiro Nef 11:19, que é a alteração ali que fala que a virgem que vês é a mãe de Deus,
né, na primeira edição, e posteriormente foi corrigido para mãe do Filho de Deus. Tá, e isso acontece da mesma forma em outras escrituras, primeiro Nef 11:21, o 32, depois o primeiro Nef 13:40, onde eles mudam ali o Pai Eterno, e mudou para o Filho do Pai Eterno, né? O Filho fala Deus, depois fala o Filho de Deus na alteração, né? Ou o Cordeiro de Deus, né? Que é o Pai Eterno, e depois altera para o Cordeiro de Deus, que é o Filho do Pai Eterno. Então, basicamente, foi alterado ali, em vez de falar diretamente que foi Deus, fala que foi o Filho de Deus. Tá, assim, pessoalmente eu acho que essa alteração faz uma boa diferença, sim. Porque, enfim, você está falando ou Jesus Cristo ou Deus o Pai. Então, faz uma alteração, com certeza, no entendimento da Escritura. Mas não acredito que invalide a escritura até então. Porque talvez foi só, né, escreveu errado e depois corrigiu. Beleza. Vamos pular para a segunda alegação ali, que é no livro de Mosias. Ele cita que o rei Benjamim, ele morreu no capítulo 6 de Mosias. E depois ele é citado participando da história no livro de Mórmon, lá em Mosias 21, em Éter 4, depois do rei Benjamim já ter morrido, ele participou de alguns eventos. E depois, isso eu estou falando na edição de 1830, depois foi corrigido, né, e apagado esses nomes do rei Benjamim após o falecimento dele, e foi corrigido para Mosias. O que também pode ter sido simplesmente um erro ali, falou, né, tava com o nome Benjamim na cabeça e acabou falando Benjamim, mas ia falar Mosias, né? Pode ser um erro assim, né? O que ele alega no blog dele, ele diz ali, o fato que há duas mudanças que nos levam a especular que Joseph Smith pode eventualmente ter tido um curso ligeiramente diferente em mente para a vida do rei Benjamim. Então, no caso, sim, se Joseph Smith estivesse inventando essa história, e talvez matou o rei Benjamim prematuramente, enquanto ele estava reescrevendo as 116 páginas perdidas do livro de Mórmon, né? Então a gente sabe, ele escreveu, né, ele traduziu uma parte, né, foi perdida essa parte, ele teve que continuar a tradução, e a tradução ela continuava contando a história, né, retomando um resumo feito por Nef, né, das placas do pai dele. E que nesse resumo ele acabou confundindo. Se ele estivesse inventando, né, o livro de Mórmon, ele teria talvez se confundido ou mudado de ideia ali e acabou, né, revivendo o rei Benjamim fora de contexto. Tá, é um argumento interessante, mas assim, não acho que até então está invalidando. Pode simplesmente ser um erro. Aí ele cita um outro erro, que é 1 Nef 12:18, que ele fala assim: sim, a palavra da justiça do Deus eterno e Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus. Só que ele falou que o problema ali é que o nome Jesus Cristo ele não foi revelado aos nefitas até 2 Nef 10:3, que ele fala lá: portanto, como vos disse, é necessário que seja conveniente que Cristo, pois na última noite o anjo falou a mim que este deve ser o seu nome, deve vir entre os judeus. Então, se a gente se contextualizar, 1 Nef, 2 Nef aconteceu antes de Cristo, né? Cristo chegou lá em 3 Nef 18, chegou nas Américas, então muito tempo depois. E então ele nem tinha esse nome, né, Jesus Cristo. Então o que ele alega aqui é que foi citado o nome de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo ainda não tinha nascido, né? E tudo bem, poderia ter sido uma revelação, né? Ele recebeu uma revelação de que o nome de Cristo seria isso. Sim, foi o que aconteceu, mas isso aconteceu só lá em 2 Nef 10. Então, em 1 Nef 12:18, ele ainda não tinha recebido essa revelação de que o nome dele seria Jesus Cristo. Assim, lendo a primeiro momento, o que eu pensaria como uma explicação, talvez. Mormon, quando ele estava fazendo o resumo das placas, provavelmente ele já conhecia a história inteira, ele estava resumindo as placas, ele já conhecia tudo lá desde primeiro Nef, 3º Nef, já sabia que Cristo tinha vindo, e às vezes ele pode ter assim, né, se atropelado e já citado o nome no resumo dele,
o nome de Jesus Cristo antes de ter recebido a revelação. Eu acho que seria uma coisa assim, uma explicação que eu penso rapidamente. Mas, né, o Wandson, ele fala ali, para corrigir essa contradição, em 1 Nef 12:18, foi mudado de Jesus Cristo para Messias. Ele pergunta como que a igreja explica isso. Essa pergunta é interessante, porque realmente, se Mormon escreveu Jesus Cristo e eles traduziram literalmente e, né, tá certo, não precisa mudar, por que a igreja mudaria de Jesus Cristo para Messias, né? Parece que estaria tentando esconder alguma coisa, né? Tipo, ou corrigir uma falha, quando na verdade as placas originais estariam dizendo Jesus Cristo, né? Tá, interessante, mas vamos seguir em frente. O quarto problema que ele encontra no livro de Mormon é em 1 Nef 20. Parece que tá tudo em 1 Nef? 1 Nef 20, versículo 1, diz, né, que ouvi isto, ó casa de Jacó, que são chamados pelo nome de Israel, e saístes das águas de Judá, que jura pelo nome do Senhor, blá blá blá, tá? E daí em 1840, 10 anos depois, né, o versículo ele foi alterado para ouve isto, ó casa de Jacó, que são chamados pelo nome de Israel, e saístes das águas de Judá, ok? Ou fora das águas do batismo, foi acrescentada essa parte, que juram pelo nome do Senhor, né? Então ele comenta que essa frase das águas do batismo foram inseridas em 1840, 10 anos depois. E ele está alegando que, né, tipo, essa ordenança do batismo, por que ela foi introduzida ali 10 anos depois no livro de Mormon? Por que ela não estava na tradução original? É uma acrescentação até razoavelmente grande e impactante, né? Porque você está adicionando um elemento que é o batismo. O batismo ele não existia, né, no Velho Testamento. Ele aconteceu ali com Jesus Cristo em diante, né, nós somos batizados hoje, mas, né, nessa época não existiu o batismo. Então, né, como assim? Como que foi acrescentado? Tá, esse argumento é interessante, como isso foi acrescentado, por que não estava na edição original, é uma grande questão. Não estou dizendo que não tem uma explicação, mas só estou dizendo que é sim uma questão. O quinto problema que ele cita está em 2 Nef, olha a Nef ali de volta, né? 2 Nef 16, versículo 2, que ele fala que a palavra serafim, que são os anjinhos, o plural ele é serafim também, só que com PH, né? E ele traduziu, Joseph Smith traduziu como serafins, colocou um S, como parece que, né, tipo, tudo que vai ser plural a gente vai colocar um S no final e vai virar plural, né? Só que o Wandson comentou que esse plural tá errado, né? O plural é ali com PH, e esse erro não foi cometido só por Joseph Smith. Ele comenta ali que em Isaías 6:2, na versão da Bíblia, né, dos Estados Unidos, do Rei James, a Bíblia utilizada na época de Joseph Smith, ele comete o mesmo erro, né? Então o que o Wandson está alegando é que Joseph Smith copiou da Bíblia, né? Então, como se ele não escreveu o livro de Mormon por inspiração, e sim, ele copiou e até copiou o próprio erro cometido na Bíblia. Outra alteração considerável que ele cita é no comecinho do livro de Mormon, ali quando tem a declaração assinada pelas 8 testemunhas, foi alterado. Ele está dizendo que na edição de 1830, a primeira, na última página, na verdade, dizia assim: para que Joseph Smith Jr., autor e proprietário deste trabalho, já mostrou-nos as placas, tal. E ele diz que na edição de 1964, né, bastante tempo depois, foi alterado para que Joseph Smith Jr., o tradutor desta obra, mostrou-nos as placas, né? Então, em vez de falar o autor e proprietário, mudou para o tradutor desta obra. Obviamente, né, o tradutor encaixa bem melhor, mas a questão é que soou muito mal falar que ele foi o autor. Então talvez só escolheram uma
infeliz palavra para tentar descrever que Joseph Smith foi o tradutor da obra e acabaram colocando como autor, né? E proprietário também. Não necessariamente também invalidaria a obra. Por exemplo, sei lá, né, talvez teria algum problema judicial se ele não colocasse que ele é o autor e proprietário. Alguém poderia se apossar dos direitos autorais do Livro de Mórmon? Não sei. Mas também não acredito que desvalidaria, tá? E, posteriormente, ele cita muitos outros erros, que daí já são erros de gramática, coisas pequenas para tentar corrigir melhor o sentido da frase, né? Ele fala, mudaram de foi para foram. Tá, pessoal, lembrando que a gente está falando de inglês, tá? Então, a edição original, feita em 1830 em inglês, e a gente está tentando fazer uma tradução do que foi a alteração, tá? Então ele fala, mudou de foi para foram, né? Colocou no plural. Então, muitas palavras foram alteradas, né, de um plural errado, né? Mudaram de foram para era, mudaram de para são, mudaram de muito para muitos, mudaram tinha para não deveria, né? Talvez para contextualizar melhor. Foi adicionado palavras como né? No meio de uma... E como eu era um viajante, né? Então, como eu era viajante, né? Colocaram um no meio, coisas assim. Tá? Adicionaram para também para conseguir, né, contextualizar melhor. Alteraram prender para arrancar, enfim, eu não vou citar todos aqui, né, porque são, como eu falei, 3.900 e alguma coisa lá de alterações feitas no Livro de Mórmon, então essas alterações são mais mínimas. Mas a conclusão que ele comenta aqui é o quê? Porque até então, eu acho assim, são alterações, sim, algumas delas são um pouco mais complicadas do que as outras, mas, assim, nada assim de muito impacto. Beleza, mas o que ele faz? Ele faz uma alegação, uma pergunta aqui. Devemos esperar uma perfeição do Livro de Mórmon? Ele diz que sim, devemos esperar uma perfeição. Eu acredito na perfeição do Livro de Mórmon como doutrinária. Esses erros de escrita vão acontecer em qualquer livro. Mas esse Vanson, ele comenta que ele já fez um trabalho de correção de livro de um autor. O livro tinha 120 páginas, se eu não me engano, e nessas 120 páginas ele encontrou 2 erros. E aí ele falou que se resumisse o Livro de Mórmon, se dividisse esses 3.900 erros em todas as páginas do Livro de Mórmon, se o Livro de Mórmon tivesse 120 páginas, como esse livro do amigo dele, Joseph Smith teria cometido 800 e algumas coisas de erros gramaticais. Então ele falou assim, né, comparado com esse amigo dele, Joseph Smith escreveu muito erro gramatical. E não só gramatical, como também estrutural da frase, né? Foi corrigido, né? Foi mudado de Deus para o Filho de Deus e coisas assim. Então tá. Mas ainda, se a gente considerar Joseph Smith, né, na época dele, a gente, né, o Vanson comentou ali que corrigiu um livro de um cara atualmente, né? A gente tem estudo, a gente tem escola, conhecimento muito diferenciado de 1820, o acesso à educação que Joseph Smith teve. Então, até então, eu acho plausível que ele tenha cometido erros de gramática, ortografia. Mas ele cita ali uma declaração do presidente Joseph Fielding Smith, que falou assim no The Improvement Era, um material da igreja, em dezembro de 1961, na página 924. Fala assim: os inimigos da igreja fizeram a afirmação de que tenha havido 1 ou 2 ou mais 1000 mudanças no Livro de Mórmon desde que a primeira edição foi publicada. Bem, é claro, não há nenhuma verdade nesta declaração. Palavras ditas por Joseph Fielding Smith, presidente da igreja. Bom, aí sim é uma coisa interessante, porque
poxa, ele falar assim, as pessoas alegam que teve, né, 1 ou 1000 ou mais mudanças desde a primeira edição. Então, assim, eu não sei o quanto as pessoas na época, ali em 1960, tinham acesso à primeira edição, né? Então, assim, se o presidente falou assim, pensando, ninguém vai ter acesso à primeira edição, então eu vou falar que não teve alterações, porque, como a gente viu aqui, obviamente teve, qualquer pessoa pode conferir isso hoje, né, porque a gente tem acesso, eu não falei para vocês, mas para quem tiver interesse, eu quero ver essa edição de 1830, tá? Primeira coisa, ela é em inglês, obviamente. E se você digitar ali no Google Book of Mormon 1830 Edition PDF, você vai encontrar a página josephsmithpapers.org e lá vai ter um PDF com as fotos de todas as páginas da primeira edição de 1830. Então, se você quiser pegar ela e comparar com o livro de Mormon em inglês atual, você vai conseguir conferir essas alterações. Então, a grande pergunta é: por que o presidente Joseph Fielding Smith disse que não há verdade nenhuma nessa declaração de que houve mudanças desde a primeira edição do livro de Mormon? Então, até então, eu tinha visto essas alterações, eu não tinha ciência, eu não tinha ciência dessas alterações que aconteceram no livro de Mormon, mas vendo elas, assim, algumas são intrigantes, mas a maioria é só realmente aceitável. Tá, mas daí quando eu vejo essa alegação do presidente Joseph Fielding Smith dizendo que não teve nenhuma alteração, me deixa um pouco chateado. E por que o Vandeson disse que a gente tem que esperar a perfeição do livro de Mormon até na parte gramatical? Então ele disse assim que é inaceitável esses erros ortográficos, erros de palavrinhas, é inaceitável, a gente tem que esperar perfeição do livro de Mormon. Então, por quê? Por que ele acha isso? Ele cita uma frase de David Whitmer, então foi uma das testemunhas do livro de Mormon, num livro chamado Um Endereço para Todos os Crentes em Cristo, escrito por David Whitmer em 1887, na página 12. Ele fala assim: agora vou dar-lhes uma descrição da maneira pela qual o livro de Mormon foi traduzido por Joseph Smith. Ele colocava uma pedra dividente em um chapéu e colocava o seu rosto no chapéu, puxando para bem perto em torno do seu rosto para excluir a luz. E na escuridão, dentro ali do chapéu, a luz espiritual brilharia. E um pedaço de algo parecido com um pergaminho aparece com o escrito. E um caractere aparece e sobre ele a sua interpretação em inglês. E o Martin Harris, que foi um dos escribas do livro de Mormon, ele falou assim, quando ele ajudou, né? Por ajuda da pedra dividente, as sentenças apareciam e eram lidas pelo profeta, escritas por Martin, né? Por ele. E quando ele terminava, Martin Harris falava assim, escrito. Então, se tivesse corretamente escrito, aquela frase desapareceria e apareceria outra em seu lugar. Mas se não estivesse escrito corretamente, ela permaneceria até ser escrita, né, corrigida, de forma que a tradução era como estava gravada nas placas. Para complementar também, George Reynolds, que foi primeiro conselheiro dos 70, lá em 1890, ele fez uma declaração, foi escrita em 1883, e fala assim: mas no início deve ser lembrado que a tradução foi realizada por nenhum método comum, de maneira nenhuma comum, foi feito por auxílio divino. Não houve atrasos, né, ou passagens obscuras, não teve dificuldades sobre a escolha das palavras, sem interrupções da ignorância do tradutor. Nenhum momento foi desperdiçado em investigação ou discussão, né, sobre as palavras e os caracteres. Essas dificuldades para o trabalho humano foram removidas. Tudo era tão simples quanto um funcionário escreve de um ditado. A tradução dos caracteres apareceram no Urim e Tumim, frase por frase, e assim que foi corretamente transcrito, o seguinte apareceria. Então, basicamente, o que o Vandeson alega no seu blog Reflexão Doutrinária sobre as alterações feitas no livro de Mormon, ele diz que basicamente
como o livro de Mórmon foi traduzido dessa maneira, em que não apareceria um novo caractere se não tivesse exatamente escrito da forma que o Senhor queria, não abre brechas para ter acontecido erros humanos, erros até mesmo ortográficos. Esse argumento é interessante, sim. Então eu estava levando em consideração que esses erros gramaticais são irrelevantes, mas considerando que o livro de Mórmon foi traduzido dessa maneira, inclusive eu passei muito tempo de membro da igreja achando que a tradução foi feita ali de Joseph Smith sentado numa mesa, com as placas de ouro numa mão, uma cortininha separando ele do escriba, e o escriba escrevendo do outro lado. Né? Quando descobri bem posteriormente que não foi assim. Que foi dessa maneira, inclusive a igreja confirma que foi desta maneira que foi citada. Né? Joseph Smith colocava o rosto dentro de um chapéu escuro, né, com urim e tumim, e ele conseguia ver os caracteres e ver a tradução. Então, basicamente, o que o Vanson diz é que Joseph Fielding Smith mentiu descaradamente quando ele falou que não houve nenhuma alteração no livro de Mórmon, o que fica meio complicado de defender. E até o fato, vamos dizer assim, Joseph Fielding Smith não sabia que teve essas alterações. Ele falou que não, né? Ele, né, na posição que ele tinha dentro da igreja, ele deveria sim ter ciência de que houve essas mudanças. Então, nem ignorância ele não poderia estar alegando. E ele comenta também que, para quem alega, isso são erros dos homens, erro gramatical de Joseph Smith, mesmo passando por cima, né, dessa a alegação que não deveria existir por conta da tradução ser bem específica, ainda ele diz que Joseph Fielding Smith comentou que essa obra era de Deus e não de Joseph Smith. Então, ou seja, né, se você alegar que tem um erro, é como se Deus, né, se o livro de Mórmon foi escrito por Deus, né, traduzido por Deus, só usado ali as mãos, né, a mente de Joseph Smith, está alegando que Deus cometeu aqueles erros, o que faz menos sentido ainda. Agora a gente vai pular ali para um canal no YouTube, né, para quem conhece o Lucas Guerreiro, ele é bem conhecido, e ele tinha um canal chamado Videira Verdadeira, mas ele alterou o nome do canal para Central das Escrituras. Então, né, se você está ouvindo aí daqui a alguns anos, se ele alterou o nome de novo, não vou saber, mas o Central das Escrituras se encontra no YouTube e ele tem um vídeo que se chama O Livro de Mórmon Tem Algum Erro? Vamos dar uma olhadinha no que ele alega. O Lucas Guerreiro comenta ali que na página título do Livro de Mórmon ele já fala ali: e agora, se há falhas, são erros dos homens. Não condeneis, portanto, as coisas de Deus, para que sejais declarados sem mancha no tribunal de Cristo. Então já é deixado claro ali na página título do Livro de Mórmon de que se tem erros, são erros dos homens. Não vai julgar o Livro de Mórmon. E fala que se tem erros ortográficos, erros de palavrinhas, isso não desvalida a palavra de Deus, a doutrina que está inclusa ali no Livro de Mórmon. E que Mórmon já falou lá em Mórmon 8,17, falou: e se há falhas, são falhas de um homem, mas eis que não conhecemos falha alguma, não obstante Deus conhece todas as coisas. De novo ali, Mórmon falando: se tem falha foi erro meu, foi mal aí, né, mas eu acho que não tem falha nenhuma, né, mas Deus sabe de tudo. Ele fala, então o que significa quando eles disseram que o Livro de Mórmon é o livro mais correto da face da Terra? Algumas pessoas alegam que Joseph Smith exagerou quando citou isso. E daí quando a gente pega essas alterações, né, que aconteceram no livro de Mórmon, 3.900 alterações, as pessoas afirmam, então Joseph Smith foi um profeta falso, e o livro de Mórmon é falso, porque, né, se o livro era para ser correto, não era para ter essas alterações. E o Lucas Guerreiro comenta ali que quando Joseph Smith citou o livro mais correto da face da Terra, ele não estava falando sobre a gramática, a parte textual, e sim sobre a doutrina. O Lucas comenta que a língua ela é um elemento vivo, está em constante mudança e tal. Esse argumento talvez não se encaixe muito, porque os erros gramaticais que Joseph Smith cometeu na época que ele traduziu o livro de Mórmon, a língua já era correta, só foi Joseph Smith que escreveu errado, né, ou que falou errado.
No canal ele tenta explicar a contextualização de que Joseph Smith estava conversando, né, entre alguns membros da igreja, falando, né, sobre o livro de Mórmon ser o mais correto na face da Terra. E ele tenta explicar o que significava correto na época. Não convenceu muito. Mesmo que Joseph Smith estivesse dizendo é o livro mais correto doutrinariamente falando, fica uma alegação muito vaga. Então poderia ter sido dito doutrinariamente falando, o livro de Mórmon é o mais correto na face da Terra. E é muito usada essa frase na igreja, né, na introdução do livro de Mórmon. Então eu particularmente acho que essa foi uma frase um pouco mal colocada ou mal explicada. Porque se você for levar literalmente, ela entra em algumas contradições, ou você precisa contextualizar melhor. E quando não é o autor contextualizando, você fica sujeito a terceiros tentar contextualizar a frase. E é o que acontece, por exemplo, na Bíblia, onde, né, várias religiões surgem com várias interpretações das escrituras totalmente diferentes. Na missão, eu estava falando com um rapaz falando sobre Moisés, ele viu Deus. E aqui está dizendo na escritura, e vi Deus face a face. E o rapaz falou, não, mas o face a face não quer dizer face a face, quer dizer outra coisa. Então, assim, quando você pega uma escritura, ou você vai levar ela no sentido literal que ela diz, ou você deixa aberto a interpretações. O Lucas comenta ali mais pra frente que não gosta de chamar de erros do livro de Mórmon, mas de pequenas falhas, e que, na verdade, elas servem para comprovar mais a veracidade do livro de Mórmon. Porque Deus trabalha com homens imperfeitos, foram eles que escreveram, são falhas humanas. Eu achei que ficou um pouco forçado, na verdade, porque conter erros não confirma que o livro de Mórmon é verdadeiro, confirma que foi escrito por homens. E se você considerar que o livro de Mórmon foi escrito por homens falhos, pode ter sido, né, Mórmon, Nefe, né, Jacó, ou pode ter sido Joseph Smith inventando. Então, assim, se a gente quiser se defender de que o livro de Mórmon é verdadeiro, sim, e foi escrito pelos profetas da antiguidade e não foi inventado por Joseph Smith, não acho que isso seja um argumento. Mais pra frente no vídeo ele comenta que até a própria Bíblia teve alterações, e sim, a gente sabe que a Bíblia tem alterações, às vezes de tradução, né? Algumas pessoas vão traduzir, aqui vai colocar amor, a outra pessoa, né, em outra tradução vai colocar caridade. Pode alterar, sim, o contexto, mas não quer dizer que literalmente o documento original estava errado. Foi só, né, formas diferentes de tradução. E ele comenta uma coisa interessante, que a Bíblia do Rei James foi publicada pela primeira vez em 1611, e em comparação com a nossa versão atual da Bíblia, tem mais de 36 mil alterações. Não duvido, com certeza é bem possível para um livro tão grande e tão antigo. O Lucas comenta ali no vídeo dele até um erro que não foi citado no blog do cara. Segundo Nefe 30, versículo 6, que ele fala que tornar-se-ão um povo branco e agradável, que a sua pele era escura e eles vão se tornar brancos e agradáveis, e depois foi alterado para tornar-se um povo puro e agradável, né? Então mudou o branco para puro. A explicação do Lucas ali nesse canal dele foi de que a palavra branco estava escrita na versão europeia do livro de Mórmon de 1837, que depois foi corrigido para a versão original. Eu achei estranho, pensei, nossa, então provavelmente na versão original estava escrito puro, né? E eles acabaram errando posteriormente em 1837 e depois corrigiram novamente. Eu fui dar uma olhadinha agora mesmo nos manuscritos originais, e é bem difícil de encontrar, tá, pessoal? Se vocês acham que vão encontrar ali, né, os capítulos separadinhos, não, é um texto só, né? Os capítulos, eles não, até separado alguns capítulos, mas eles não têm nada a ver com os capítulos do livro de Mórmon que a gente conhece hoje, tá? Eles foram organizados de uma maneira mais fácil de encontrar as escrituras, né, quando a gente procura um trecho, tá? Então eu tive que ir lá. Para quem quiser conferir
esse erro em específico, lá na versão de 1830, se você encontrar o PDF, vai estar na página 117. Bem no meio da página você encontra que Joseph Smith citou que, né, as pessoas eram de pele escura e eles iam se tornar white, né? Então realmente ele cita branco, né? Então essa alegação do Lucas já ficou um pouco manipulada no canal dele. O que eu senti falta aí no vídeo dele foi que ele citou somente os erros gramaticais, né, e não citou aqueles outros erros mais difíceis de explicar, né? Então, para um vídeo explicativo sobre os erros do Livro de Mormon, eu acho que seria super válido ele citar todos aqueles erros mais graves, os mais importantes, que a gente quer saber a explicação. Porque para quem não conhece todos os erros, eu vou só assistir o vídeo do Lucas, vai ficar tendencioso, manipulado, né? Porque o que eu vou ter em mente? De que os erros do Livro de Mormon são somente gramaticais, quando não são. E eu senti falta ainda também, né, de explicações sobre o quê? Por que o Livro de Mormon foi considerado o livro mais correto na face da Terra e tem essas alterações? Erro dos homens. Se o Livro de Mormon ele foi traduzido daquela forma em que a próxima palavra não ia ser revelada enquanto a primeira estivesse correta, como ainda assim aconteceram vários erros e não só gramaticais? Isso comprova decididamente de que o Livro de Mormon é falso? Não necessariamente, mas é muito importante a gente levantar essas informações e fazer esses questionamentos. É muito importante que você faça a sua pesquisa, né, e colete as informações para que faça mais sentido para vocês, que a gente possa compartilhar conhecimento. Vamos passar agora para o site Fair Mormon. Para quem não conhece, a Fair Mormon é The Foundation for Apologetic Information and Research. É uma fundação apologética da Igreja de Informação e Pesquisa, tá? Então eles coletam muita informação. Tá? Tem outras fundações que coletam estudos, né, religiosos, que são interessantes e apologéticos à igreja. Apologético é a favor, tá? A favor da igreja. E a gente vai estar vendo o que eles falam sobre essas alterações, tá? Eles dizem, algumas pessoas alegam que tem aproximadamente 4.000 mudanças feitas no texto original do Livro de Mormon para a atual, mas que a maioria é tipográfica, né? Poucas dessas mudanças são significantes, então eles alegam sim, existem mudanças significantes, mas a maioria é só de gramática mesmo. E diz ali, por que foi feita essas alterações? Eles dizem, poxa, o livro era de Joseph Smith, né? Basicamente ele fez a tradução, então era direito dele fazer as correções. Sim, perfeitamente, né? Ele traduziu, ele pode fazer as correções. E eles dizem que a autenticidade do livro não é afetada por isso, tá? E eles explicam que essas alterações foram feitas para clarificar o significado do texto, não para alterar. Então é só para deixar um pouco mais claro. Não foi alterado o sentido de nada. Vamos ver isso. Eles comentam mais pra frente que essas alterações não têm sido mantidas em segredo. Tá, esse é um ponto que eu, né, membro da igreja há 30 anos, nunca soube sobre essas alterações. Então, tudo bem, se não tem sido mantido em segredo, eu como membro que sempre gostava de ler todos os materiais da igreja, a Doutrina de Salvação, Jesus o Cristo, o Milagre do Perdão, todos esses livros que eu tinha acesso, eu nunca tinha ouvido falar. Então, assim, se não é segredo, pelo menos, assim, sendo falado sobre isso, não estava. E também, outro ponto é que, não era segredo, mas por que o profeta Joseph Fielding Smith comentou que não teve nenhuma alteração? Então agora eles estão dizendo que teve alteração e que nunca foi mantido segredo sobre isso. Então, assim, eu achei um pouco conflituosa essas duas situações. Eles comentam sobre aquela frase, né, de Joseph Smith: o Livro de Mormon era o livro mais correto de todos os livros da Terra e a pedra fundamental de nossa religião, e que seguindo seus preceitos o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo de qualquer outro livro. E eles falam que esse mais correta, ele quis dizer em questão de princípio e ensino. Sim, tudo bem, é aceitável essa explicação, que ele quis dizer em princípio e ensino, mas mesmo assim eu acho que então ficou um pouco mal explicada essa frase, né? E uma frase que fica um pouco mal explicada ou mal colocada
eu não usaria para colocar, né, como na introdução do livro de Mórmon, todas as cópias do livro de Mórmon vão ter isso, ou tipo, isso é citado em muitos outros materiais da igreja. Se é uma frase que foi um pouquinho mal feita, você refaz ela explicando melhor. Você não mantém a frase, né, que não se expressa corretamente. E eles até comentam que, se for considerar mesmo cada pontuação, cada edição e cada alteração que foi feita, eles falam que tem mais de 100 mil alterações, né? Não são só 4 mil, mas é que realmente elas são só de correção de palavras. Por exemplo, né, eles citaram ali, teve uma escritura onde foi falado, né, que a palavra da justiça, quando na verdade o texto correto seria a espada da justiça, porque em inglês palavra é word, e espada é sword. Então só faltou o S no começo e você já mudou para uma outra palavra. Então uma correção dessa é tranquilo, corrige lá, porque realmente foi só um mal entendido. Só para deixar claro, nós estamos na edição de 1981, tá? É a que a gente segue hoje. Eles comentam ali que sim, há algumas alterações que são significativas e que poderiam estar mudando a doutrina do livro, ou poderiam estar sendo usadas como prova de que o livro foi escrito por Joseph Smith, mas eles vão estar explicando essas mudanças significativas. Quando foi citado ali que mudou de Deus para o Filho de Deus em 1º Nephi, eles explicam que foi só realmente uma mudança para esclarecer o significado do texto, não para alterar, porque quando foi traduzido por Joseph Smith, ele já estava querendo se referir a Jesus Cristo, porque Cristo é um Deus. Então ele simplesmente falou Deus, mas na verdade ficou ambígua, né? Ficou um significado duplo. Você pode entender, é Deus o Pai ou Deus Jesus Cristo? Então ele foi para corrigir isso. Não, é Deus Jesus Cristo. Então a explicação é de que ele não quis mudar o personagem, mas simplesmente especificar qual dos deuses foi. Eu ainda sou adepto de manter o texto original. Se nas placas de ouro estava escrito a mãe de Deus, mantém. E daí lá embaixo no rodapé você coloca uma informação dizendo: o Deus aqui citado é Jesus Cristo. Eu acho que ficaria melhor do que alterar o texto. Aí a Fair Mormon cita um ensinamento que teve ali na Ensign de janeiro de 2013 de Gerrit Dierkematt. E ele fala assim: muitas revelações foram posteriormente revistas por Joseph Smith por meio de inspiração ao longo dos primeiros 5 anos da igreja. As revelações foram sendo preparadas para publicação. Joseph Smith foi inspirado a atualizar o conteúdo das revelações para refletir uma estrutura de crescimento da igreja em novas circunstâncias. E ele cita aí que em novembro de 1831, numa conferência da igreja, Joseph Smith, estava escrito no texto da conferência, Joseph Smith Jr. corrige esses erros ou enganos que ele descobrir pelo Espírito Santo ao rever as revelações e mandamentos e a plenitude das Escrituras. Eu acho um pouco complicada essa parte, porque não deveria haver mudanças nas Escrituras para poder acompanhar um crescimento da igreja ou novas circunstâncias, né? Porque senão a Bíblia teria que ser mudada diversas vezes, né, pela idade que a Bíblia tem, para poder acompanhar as novas circunstâncias do mundo. Então eu acredito que as Escrituras são uma coisa e você não vai mudar ela. E da mesma forma também, como ele falou ali, Joseph Smith, por meio de inspiração do Espírito, fazer as alterações, aí fica aquela questão: por que já por inspiração vinda de Deus, já não foi feito corretamente desde o começo, né? Deus mudou de ideia, resolveu mudar? Não acredito. Deus cometeu um erro? Não acredito. Então por que Deus ia passar de uma forma no momento e depois ia passar de outra forma, uma inspiração para ele corrigir? Só se da primeira vez ele não traduziu por inspiração realmente, e não foi a forma com que foi explicada, né, que foi direitinho, palavra por palavra, por inspiração. Então não bate para mim essas informações, mas vamos continuar aqui. Eles citam Royal Scouting, eu até achei que era uma organização, mas é uma pessoa, Royal Scouting,
ele foi professor na BYU de linguística, tá? Então, ele fez uma análise dos manuscritos originais do Livro de Mórmon. Ele levanta 3 importantes descobertas no texto. A primeira é que Joseph Smith recebeu um texto no idioma de inglês, palavra por palavra, que ele leu para o seu escrevente, ok? O segundo ponto que ele levanta é que o próprio texto original em inglês foi precisamente bem construído. E a terceira descoberta é que foi identificado 256 mudanças no texto que fazem a diferença no significado. Ele comenta que qualquer estudo sério mesmo sobre, né, as alterações do Livro de Mórmon requer um texto o mais preciso possível. E só para informação de vocês, os manuscritos originais, lá escritos pelos escribas, primeira coisa escrita no Livro de Mórmon, só se tem 28%, tá? Bastante coisa foi perdido ou danificado. Então sim, foram feitas alterações. Por exemplo, a gente tem o manuscrito original, depois a gente tem um manuscrito que foi uma cópia feita já com algumas correções, que era para ser enviada para gráfica, para ser impressa. Aí depois teve a edição própria da gráfica, a primeira edição do Livro de Mórmon, de 1830, e depois tiveram outras com várias correções. Então, por exemplo, ali quando fala, né, no manuscrito original, eis que a Virgem que vês é a Mãe de Deus, segundo a carne. Né, na versão que foi enviada para a gráfica já fala, né, a Virgem a qual vês, né, então já fez alguma alteração, mas assim, né, não altera no texto, na verdade só contribui para entendimento. E a alteração ali de o Filho de Deus, que também, né, pode mudar o personagem, mas acabou, né, que eles explicaram que é somente para identificar qual dos deuses. E, por exemplo, mais pra frente, na edição de 1837, foi colocado, né, e disse-me ele, eis a Virgem. Então, assim, né, uma complementação para fácil entendimento da frase. Quem tá falando isso? E uma outra situação que aconteceu, um tal de Campbell, ele fez uma crítica aberta num jornal em 1835 dessa escritura, né, falando, olha, o Livro de Mórmon tá errado, porque tá falando aqui que, né, a Virgem é a mãe de Deus, quando ela é a mãe do Filho de Deus e tal. Então, além de explicar, não, a gente quis dizer Jesus Cristo mesmo, em 1837, né, numa revisão que Joseph Smith fez junto com Oliver Cowdery, então eles sentaram mais ou menos como se fosse uma reunião do comitê executivo e falaram, vamos sentar aqui, vamos pegar esses manuscritos, vamos dar uma geral para ver se tem alguma coisa para corrigir antes de mandar para a gráfica. E, né, provavelmente Oliver levantou esse, o cara ali reclamando que aqui tá falando de Deus, mas é Jesus Cristo, então vamos corrigir isso aqui. Provavelmente foi o que aconteceu. A explicação do Fair Mormon sobre o acréscimo das águas do batismo, eles falam que foi para explicar o que significa as águas de Judá. Né, tipo, as águas de Judá, e foi acrescentado, né, ou as águas do batismo, que eu não sei se realmente se aplica, porque a gente sabe assim, não existiu batismo, né, no Velho Testamento. A purificação que era feita com água não era o batismo. Lá em Êxodo a gente vê que tinha algumas purificações com água, mas não realmente significava que era o batismo. Jesus Cristo foi a primeira pessoa a se batizar e estabeleceu o batismo. E quando a Bíblia fala sobre as águas de Judá, ou a fonte de Judá, quer dizer que a pessoa veio das águas de Judá, ou da fonte de Judá, é que essa pessoa é descendente, né, da família de Judá. Então não faz menção a batismo. Então a Fair Mormon não explica muito mais além disso, né? Eles falam, é só para explicar que as águas de Judá é as águas do batismo, mas, enfim, não ficou muito claro ainda. Aí eles entram naquela parte onde o branco mudou para puro, né? Em 2 Nef 30, versículo 6. Eles comentam, a igreja não tentou esconder a palavra branco para não parecer, né, de origem racista. Foi só mesmo um erro ali que começou na edição europeia de 1937 e acabou sendo mantido. Então, é porque não foi corrigido, né? Se na original está branco e hoje foi alterado para puro, né, qual é a explicação, se não para se proteger de uma acusação, né, de ordem racial? Primeiro eles usam a questão do dicionário, falam, não, porque branco significa pureza, e foi isso o que eles quiseram dizer no Livro de Mórmon.
O que não me convence muito, porque é falado tanto sobre a pele escura, a pele vai ficar escura como uma maldição e depois vai ficar branca, e aí esse embranquecimento não quer dizer pureza, realmente quer falar sobre branco. Então, pele escura ruim, pele branca bom, é basicamente o que o livro diz. E tentar dizer que não, é só puro, não é realmente a pele branca, não me convence muito. E eles ainda comentam que além, né, de tentar explicar mais precisamente o que a escritura quis dizer, também esse erro foi editorial e acidental, que foi transmitido através do tempo. Então, né, se tem ciência disso, por que não foi corrigido para a versão original? Aí o próximo tópico que eles comentam, né, como se explica a alteração de Benjamim para Mosias, né? Em Mosias 21, 28 e Éter 4, versículo 1, que foi alterado, né? Então foi alterado na versão de 1849, lá 19 anos depois da primeira versão, e inclusive depois do falecimento de Joseph Smith. Então, em Mosias 21, 28, a alteração foi feita em 1837, né, então, né, por Joseph Smith, mas a de Éter 4 foi identificada depois e foi alterada em 1849. O que eles levantam é que pode ter sido um erro da parte de Mormon ou Moroni quando eles fizeram, né, a descrição do que Amon falou. Aí, ó, eu não tinha comentado isso anteriormente, que pode ser, tipo, eles estão escrevendo ali, de repente eles já conhecem a história toda, de repente eles acabam confundindo o nome. Pode ser. Eu acho que se eles estavam escrevendo sobre inspiração e assim, cara, escrever hoje um nome errado pode acontecer, mas antes, né, catalhadeira escrevendo numa placa de metal, fica bem mais fácil de você identificar o erro antes de escrever ele, né? Mas sim, pode ser uma coisa que aconteceu. Ou pode ser que Amon, quando ele estava falando, estava contando a história do rei Limicum, pode ser que Amon, ao contar essa história, acabou falando o nome errado, e daí Mormon e Moroni, né, só replicaram. Aí a igreja verificou, né, pô, isso aqui não faz sentido, e fez a alteração. Então não é realmente dada uma explicação sobre essa alteração, mas a explicação que dizem é a que Mormon falou, né? E se há falhas, são erros dos homens. E eles até citam um outro erro do livro de Mormon, mas foram 35 palavras no final de Alma 32:30 que estavam no original, acabou numa outra edição se perdendo e depois restauraram. É erro gráfico mesmo, esqueceram daquelas palavras no final do versículo e acabou sendo impresso dessa forma, mas não influenciou em nada o texto. Erros assim, né, tranquilo. Agora, os pontos que a Fé Mormon não explicou é aquela de Jesus Cristo mudado para Messias, né? Por que numa escritura foi falado Jesus Cristo quando eles nem sabiam que o nome dele ia ser Jesus Cristo, e ainda a igreja mudou para Messias? Não foi dada uma explicação sobre isso. Não foi dado também uma explicação sobre aquele erro do plural de serafim, que é o mesmo erro da Bíblia, que parece muito que Joseph Smith copiou da Bíblia e acabou copiando até o erro junto. Então, num resumo, né, a Fé Mormon explicou a maior parte dos erros como realmente gráficos, e são mesmo. Alguns erros eles deram uma explicação assim plausível, até relativamente aceitável. Alguns erros eles só comentaram alguma coisa meio por cima, mas realmente uma explicação não foi dada, e alguns erros nem foram citados. Então fica aí, né, aberto para quem quiser deixar nos comentários qualquer informação valiosa, é bem-vinda, com certeza, né? Eu posso ter cometido alguns erros, sim, né? Eu fiz uma pesquisa, mas pode ter muita informação disponível que eu não tive acesso ainda, o que pode estar complementando, né, esse episódio. Vão ser bem-vindos, tá, nos comentários, mas é aquilo, né? Sem agressividade, qualquer coisa vai ser bem-vindo. O que for opinião, deixa claro que é opinião. O que for informação, deixa informação e também, se possível, deixar a fonte. E se for preciso corrigir qualquer erro, né, algum episódio posterior a gente vai estar fazendo a correção. Da mesma forma como eu posso errar, como o próprio Lucas Guerreiro pode errar, né, em alguma colocação, é aceitável.
que realmente eu não gosto é às vezes um erro que foi planejado, né, para formular uma manipulação ali. Por exemplo, tem um assunto aqui que realmente eu não tenho explicação, eu vou precisar fugir dele, não vou tocar nesse assunto porque realmente vai ficar difícil. Não gosto disso. Se eu estou fazendo um conteúdo, eu vou expor os dois lados, né, o que eu concordo, o que é agradável para mim e o que é desagradável. O que vem contrário ao que eu aprendi até então, né, se provar verdadeiro. A gente vai ficando por aqui e até a próxima!